Bom dia, que bom que nós podemos mais uma vez nos reunirmos para estudarmos a Palavra de Deus, mesmo de forma virtual, como já temos feito em outros domingos anteriores. Eu acredito que isso faz muito bem para a gente, quando nós podemos nos reunir, mesmo assim, distante, em especial para nós estudarmos junto a Palavra de Deus. Isso é muito bom. Eu espero que vocês estejam aproveitando, aprendendo, recordando. Eu sei que muitas coisas vocês já conhecem da Bíblia, da Palavra de Deus. Eu espero que vocês estejam sendo beneficiados com estes estudos. Se está bom para você, se você desejar, compartilhe também com outras pessoas, para que nós possamos estudar a Palavra de Deus juntos. Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, vale a pena nós meditarmos na Palavra de Deus. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por mais este momento de estudo da Tua Palavra, te agradecer pela vida de cada pessoa, cada irmão que estará ouvindo esta palavra, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, a vida de seus familiares, enfim, que o Senhor continue derramando as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Muito obrigada por esta oportunidade e usa a minha vida, Deus, para falar da Tua parte, para falar da Tua palavra a pessoas, a corações que necessitam, que precisam de uma palavra de consolo, de apoio. Usa, Senhor, a minha vida para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Eu sou a Tereza Braço, vocês já me conhecem. Nós estamos estudando agora, vamos estudar os Evangelhos, né? Na classe Boas Novas da Igreja Batista em Brás Cubas. E hoje, de uma maneira então assim, já mais específica, nós vamos começar estudando Mateus. Na semana passada, no domingo passado, nós compartilhamos sobre uma introdução da Bíblia, da Palavra de Deus, para nós conhecermos e sabermos o que é que nós estamos estudando. E falamos que tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento são importantes. O Velho Testamento é fundamental para nos ajudar a entender, então, o Novo Testamento. E hoje nós vamos começar propriamente o estudo de Mateus. Nós já vimos também a introdução dos evangelhos, são 4 os evangelhos, e Mateus foi, na ordem aqui, ele é o primeiro livro, embora muitos dizem que foi Marcos que foi escrito primeiro, mas na nossa ordem aqui, Mateus é o primeiro evangelho, e nós vamos começar então estudando Mateus. É o próprio Mateus, o autor do Evangelho ao Mateus. Vocês creio que sabem disso. O tema do Evangelho de Mateus é o reino de Deus e o Rei Jesus, o Messias prometido lá no Velho Testamento, que chegou, que haveria de vir. Ele é da tribo, ele era de Judá, né? E então Mateus veio para preparar, para falar sobre a chegada deste rei que veio, que foi prometido lá no Velho Testamento. Se nós formos considerar uma edição mais antiga do Evangelho de Mateus, ele foi escrito por volta do ano 45 da nossa era. Foi a primeira escrita em aramaico, 15 anos após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há pessoas, há quem diga também, que Mateus foi escrito num período um pouco mais recente, entre os anos 50, 55, talvez até 70 depois de Cristo. Foi então mais ou menos nestes anos, de 50 a 70, que foi feita uma tradução para o hebraico e também para o grego popular, o grego que era a língua internacional naquela época. Mas não importando tanto com a data, ou com o conteúdo, com o que Mateus, de certa forma, escreveu sobre as edições, seja lá em grego, seja em aramaico,
nós podemos perceber que Mateus, dos 4 evangelhos, ele tem uma forma assim mais canônica e completa, porque Mateus é a ponte que liga o Velho Testamento ao Novo Testamento, como nós falamos. Terminou Malaquias, logo já vem Mateus. Então ele liga o Velho Testamento ao Novo Testamento. E Mateus também, ele, se vocês observarem logo no primeiro capítulo, ele volta lá na vida dos patriarcas. Ele vai falar sobre Abraão, ele vai falar sobre Davi, que foi o primeiro grande rei de Israel. E ele também escreve para os judeus, o povo da sua nacionalidade. Ele se volta escrevendo sobre o reino, sobre o rei dos judeus que haveria de vir. E então, ele é um livro assim escrito praticamente para os judeus, mas também para nós, os gentios. Mas quem foi Mateus? Mateus, ele era um judeu convertido ao cristianismo. Ele era publicano, ou seja, ele era cobrador de impostos. Vocês podem confirmar isso lá em Mateus 9:9. E ele trabalhava na região, na jurisdição de Cafarnaum, lugares por onde Jesus andava. Os publicanos, eles eram assim, faziam parte de uma classe social entre os judeus. E eles exerciam, então, um importante papel na sociedade no tempo em que Jesus veio. Como nós falamos, ele era cobrador de impostos. E por ter este cargo, por ter esta profissão de cobrador de imposto, eles eram conhecidos como pessoas desonestas, ladrões, traidores, eram, por isso, desprezados e odiados pela sociedade. Claro, ninguém gosta de ser cobrado, não é verdade? Então, um cobrador de impostos, não sei, naquela época os impostos já não eram assim tão baratinhos como nós vemos hoje também. Eram impostos altos, impostos caríssimos que eram cobrados. E então, a população não gostava destes publicanos, destes cobradores de impostos. E esses cobradores de impostos, eles eram colocados no mesmo nível social de uma meretriz. Se nós formos pensar naquela época quem eram as meretrizes, elas deveriam, dependendo da situação, morrerem apedrejadas. E isso, quando Jesus veio, também acontecia. Nós vemos o caso daquela mulher pecadora, que eles estavam acusando. E aí então Jesus fala assim, ficou apenas ele e aquela mulher. Jesus falou, quem não tiver pecado, lance a primeira pedra. Um a um todos foram saindo e ficou só aquela mulher. Então, era essa situação. Comparando os publicanos, era mais ou menos esta situação deles. Zaqueu era um publicano, ele era um cobrador de imposto. E aí então, quando ele se converteu, vocês conhecem a história, ele se comprometeu em devolver tudo o que ele havia extorquido dos cofres públicos. Ele se comprometeu em devolver para os governos, em devolver para a população tudo aquilo que ele havia cobrado a mais. Sabemos também que Mateus, ele era conhecido como Levi. Vocês podem confirmar isso em Marcos 2:14, Lucas 5:27 e outros textos também. Ele era filho de Alfeu e possivelmente quando ele escreveu o Evangelho de Mateus, ele estivesse na Palestina ou ali na região da Antioquia da Síria. E como publicano, que ele exercia a sua função, como eu falei, em Cafarnaum, todas estas regiões ali do Mar da Galileia, Nazaré, ele conhecia e ele andava por ali. E nessas suas andanças por ali, por todas estas cidades, ele conheceu, ele ouviu falar de Jesus, ele soube dos discursos de Jesus, dos milagres que Jesus fazia. E então ele tornou-se assim conhecido de Jesus. Sabemos que Jesus nasceu ali em Belém, ele viveu também ali na região de Nazaré, da Galileia, e naquela região Jesus foi muito conhecido, muito perseguido, mas também conhecido. Qual o objetivo de Mateus escrever o seu evangelho?
Primeiro, para mostrar à nação de Israel que Jesus era o Messias prometido há muito tempo atrás. Mateus informa aos judeus que Jesus veio como rei espiritual e não como um rei político como os judeus esperavam. Ele veio como rei espiritual para formar então o seu reino, para dar condição àqueles que seriam então participantes do seu reino, participantes do reino dos céus. Essa expressão reino dos céus nós vamos encontrar muitas vezes aqui em Mateus. Então, qual o objetivo de Mateus escrever o seu livro? Para mostrar à nação de Israel que Jesus era o Messias. O segundo objetivo, Jesus veio para cumprir a lei de Deus e as profecias que foram feitas a seu respeito. E ele veio também com o objetivo de estabelecer a igreja na terra, com o objetivo de que a igreja seja um testemunho vivo da sua obra, daquilo que ele fez na cruz do Calvário, testemunhando da sua obra redentora a todas as nações, começando pelas ovelhas perdidas. Vocês podem encontrar isso no capítulo 10 de Mateus, começando pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, estendendo-se até os confins da terra. O terceiro objetivo de Mateus escrever seu livro é para mostrar duas características principais do reino de Deus. Não vamos nos esquecer que o tema de Mateus principal é sobre o reino de Deus e a vinda do Messias, o Messias que veio prometido, que chegou. Então, a primeira característica é que fala sobre o caráter messiânico do rei Jesus. Quanto a isso, Mateus realça a qualidade e as características daquele que quer se tornar súdito do reino dos céus. Nós vamos encontrar no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, quais são essas características para se tornar súdito do reino dos céus. A segunda característica é a presença do reino de Deus. A presença do rei, a presença do reino de Deus na vida daquele que se alista, se candidata para participar do seu reino. Aquele que então se alista, ele pode contar com a presença do rei todo-poderoso todos os dias, em qualquer momento, sabendo que ele ampara, ele cuida, ele protege, enfim, ele sabe de todas as coisas e ele conhece todas as coisas. Basta o súdito se submeter ao rei e buscar o seu reino em primeiro lugar. São esses três objetivos, então, que Mateus escreveu o seu livro, para mostrar à nação e a todos que o Messias é o Rei dos Reis, é o Rei Jesus, que veio para cumprir a lei maior, a lei do amor, a lei de Deus, que é o amor para com a humanidade. E também mostrar essas duas características do reino daquele que se candidata para fazer parte, então, desse reinado do Senhor Jesus Cristo. Agora, nós vamos estudar assim em partes. Por exemplo, Mateus está dividido em várias partes. São 28 capítulos, mas, por exemplo, capítulo 1 e 2, ele vai tratar sobre o nascimento de Jesus. Capítulo 3 e 4 vai falar sobre o ministério, e Jesus começando ali, chamando os seus discípulos para servirem no seu ministério. E depois, o capítulo 5, 7, de 5 a 7, ele vai falar então sobre a condição da pessoa para participar do seu reino. E assim nós vamos vendo então esses Mateus em várias partes, tá bom? Nós vamos começar então no capítulo 1, de 1 a 17. Os dois primeiros capítulos, como eu falei, vai falar sobre o nascimento, a infância de Jesus, os primeiros anos da vida de Jesus. E nesses 17 versículos do capítulo 1, vai falar sobre a genealogia de Jesus Cristo.
nós precisamos sempre recorrer ao Velho Testamento. E nós vamos lá para o Velho Testamento para a gente poder chegar então aqui na genealogia de Jesus Cristo. Em Gênesis 5, versículos 1 e 2, nós encontramos a genealogia de Sete. E está escrito assim em Gênesis 5, 1 e 2. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e os chamou pelo nome. Homem, no dia em que foram criados. Por que nós estamos lendo então a genealogia de Sete? Porque Gênesis, lá no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, ele vai, e também aqui no capítulo 5, ele vai apresentar o primeiro Adão, o cabeça da criação física, no aspecto visível. E se nós formos ver lá no Novo Testamento, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, nos versos de 40 a 49, Paulo vai explicar que existe corpo animal, corpo terrestre, que é o primeiro, ou que vem antes do corpo espiritual. Depois é o corpo espiritual. O Messias veio para formar a sua igreja, que é o corpo espiritual. Porém, se não houvesse o corpo material, o corpo físico, seria difícil de formar o corpo espiritual. Então, primeiro, Adão, o primeiro homem, foi o cabeça da criação física. Em Adão, nós vemos ali a primeira criação. Agora, aqui em Mateus, nós já estamos percebendo que a chegada é a genealogia de Jesus Cristo. Nós temos então aqui a segunda criação, a nova criação em Cristo Jesus. E a própria Bíblia diz que Cristo é o último Adão, que ele é o cabeça da criação espiritual. Nós encontramos na Bíblia muitas genealogias. Se vocês pararem, pensarem, voltarem um pouquinho, nós vamos ver que, como eu falei, aqui em Gênesis 5 foi praticamente a primeira genealogia que aparece. Aí nós vemos muitas outras genealogias até chegar aqui nos evangelhos. Chegando nos evangelhos, se vocês forem observar, de Atos para frente, Atos, Romanos, nas cartas paulinas, vocês não vão mais encontrar genealogia. Então, o estudo da genealogia, antigamente eu não gostava muito de ler essas histórias lá de genealogia lá no Velho Testamento. Mas depois a gente vai lendo, a gente vai aprendendo e a gente percebe como é importante a genealogia. Nós vamos ver que desde lá, de Gênesis, desde que Deus fez a primeira promessa de mandar alguém para salvar, para redimir o homem, para esmagar a cabeça de Satanás, Deus não perdeu, Deus trouxe essa linha desde lá do Gênesis até Jesus Cristo, para mostrar para nós que é indispensável nós percebermos a sua promessa, ele cumprindo ali a sua promessa. A genealogia, ela é um alicerce espiritual para nós continuarmos crendo no Deus poderoso, no Messias Redentor, que veio ao mundo para ser o nosso Salvador. Nós percebemos que aqui em Mateus, ele começa uma genealogia, traça a genealogia com a descendência legítima do rei Jesus. Ele segue a linhagem nobre de Davi. Ele apresenta a linhagem judaica e patriarcal
paterna de Jesus, sua linhagem e descendente começou lá em Abrão, e Mateus ele fala de Abrão lá no passado, até chegar em José. Deus, cerca de 1000 anos antes, ele fez um acordo incondicional com Davi, e ele prometeu e ele cumpriu a sua promessa. Ele fez esse acordo com Davi, que o reinado de Davi seria um reinado que duraria para todo sempre. Vocês vão encontrar isso muitas vezes lá no Velho Testamento. Foi um acordo incondicional que Deus fez com Cristo. E aqui nós vemos então em Mateus, de 1 até 17, que Mateus ele vai escrevendo que de fulano nasceu fulano e nasceu fulano, e assim ele vai escrevendo até o versículo 16. Quando chega então nos versos 16 e 17, ele muda, Mateus muda a sua maneira de escrever. E ele fala assim: e a Jacó nasceu José, marido de Maria, da qual, ou seja, de Maria, nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, Jesus não nasceu de José, mas ele nasceu de Maria. Porém, José é o pai legal, é o pai adotivo de Jesus, porque a lei diz lá no passado e veio chegando aqui, dizendo que esse menino nasceria de uma virgem, mas também era da linhagem de Davi, porque ele herdaria todas as coisas e ele ocuparia o trono de Davi, porque o seu nascimento seria um nascimento virginal, um nascimento milagroso. Então, Jesus é o filho real de Davi através de Maria, que também era descendente de Abraão. E os judeus eles esperavam alguém dessa linhagem, e de fato o Messias nasceu dessa linhagem. Eu quero destacar mais um detalhe importante em Mateus 1, no versículo 1, quando ele escreve assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus ele vai destacar então essas frases de Cristo várias vezes, porque o termo Cristo quer dizer ungido, é a forma grega do hebraico Messias. Jesus é ungido de Deus com o Espírito Santo, como profeta, para trazer conhecimento da palavra de Deus ao povo, como sacerdote para oferecer o supremo sacrifício e expiar as nossas culpas, e como rei para governar, guiar e estabelecer um reino de justiça. Ainda no verso 17, eu quero destacar mais uma coisa. Mateus ele dá uma atenção especial a 3 divisões de 14 gerações cada. Ou seja, passaram-se praticamente, nesse período em que Mateus descreve aqui, 2000 anos, desde que a promessa foi feita a Abraão, que o menino viria de uma grande nação e de que ela seria, aliás, Abraão ele constituiria uma grande nação e que desta nação nasceria Cristo, que seria o Salvador do mundo. Porém, se nós observarmos desde o capítulo 1 de Gênesis até a vinda do Messias, passaram-se 4000 anos. Por quê? Nos capítulos de 1 a 11, quando então dentro desses capítulos foi feita a primeira promessa que o Redentor viria, lá em Gênesis 3:15, quando o primeiro casal pecou, Deus então prometeu que haveria de enviar alguém que estaria ali esmagando a cabeça da serpente. E esse alguém era o Messias. Então, do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11, passaram-se 2000 anos.
Do capítulo 12 até a chegada do Messias, que está narrada nos evangelhos, passaram-se mais 2000 anos. Então, de Gênesis, vamos dizer, desde que Deus lá fez a primeira promessa até a chegada do Messias, passaram-se 4000 anos. E Deus, ele cumpriu toda a sua promessa. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, ele não falha. Nós que muitas vezes falhamos. E ele então, durante todo esse tempo, ele guardou para que na hora certa, diz lá em Gálatas, que na plenitude do tempo, no tempo certo, no tempo completo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para vir a este mundo, para nos salvar, para nos resgatar. Nós vamos parar aqui. No próximo domingo, nós continuaremos a partir do versículo 18 do capítulo 1, tá bom? Que Deus abençoe vocês e um bom domingo para todos.